O estalo do fogo de AK-47 rasgou-me o ar da tarde como chapas de chuva de aço, quando o capitão Marcus Webb arremessou o fuzímolo emperrado em direção a Rachel Hayes. Pegue, secretária. Pelo menos finja que sabe qual ponta dispara. A voz de Webb transbordava desprezo, atravessando as explosões ensurdecedoras do lado de fora das muralhas do perímetro de Phoebe Thunder. Rachel agarrou-a, arma com reflexos tão naturais que Ramarez, o jovem soldado ajoelhado ao lado dela, precisou olhar 2 vezes. Seus dedos deslizaram pelo seletor de segurança com um movimento que ele juraria ser mais profissional do que o de seus instrutores de treinamento. Mexa-se! Rugiu Webb quando um RPG detonou contra um bunker a 20 metros de distância, cobrindo-os de pó de concreto. Não fique aí como um alvo fácil. Mas Rachel não se moveu. Estava olhando para a cordilheira leste, onde as sombras da tarde se estendiam longas sobre a areia. E algo em seus olhos fez o ar escaldante de repente parecer gelado. Em exatamente 15 minutos, tudo em Phoebe Thunder mudaria completamente. As sirenes de alarme começaram a uivar às 14 horas, justamente quando Rachel organizava relatórios de inteligência classificados no centro de comando. Phoebe Thunder não era muito para se ver. Uma pequena base operacional avançada abrigando 50 almas no meio da província de Helmand, no Afeganistão, cercada por barreiras resco e arame farpado, que agora pareciam pateticamente inadequados contra os 200 combatentes talibãs que convergiam para sua posição. Antes de mergulhar mais fundo nesse momento intenso de sobrevivência e revelação, quero lhe perguntar algo que tem estado na minha mente. Você já esteve em uma situação em que todos duvidaram de suas habilidades justamente quando mais importava? Talvez durante uma crise no trabalho ou na vida, quando tudo estava em jogo. Eu adoraria genuinamente ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Leio cada uma delas e elas me lembram por que esses contos de força oculta são tão importantes. E se histórias de heróis anônimos provando seu valor contra todas as probabilidades lhe emocionam como me emocionam, por favor, considere apertar o botão de agradecimento. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo essas narrativas poderosas à luz. Rachel estava em Thunder havia 6 meses, silenciosamente arquivando relatórios, gerenciando comunicações e mantendo-se reservada. Os outros soldados a conheciam como a sargento-chefe de fala mansa, que digitava mais rápido que qualquer um e nunca reclamava do calor de 49 graus. O que eles não sabiam era porque ela, inconscientemente, verificava a direção do vento com areia solta todas as manhãs, ou porque suas antigas plaquetas de identificação tinham números de série deliberadamente desgastados até restarem apenas fantasmas de dígitos. Hayes, leve sua bunda magra ao depósito e traga mais carregadores. Latiu Webb quando os disparos de morteiro começaram a se aproximar cada vez mais de sua posição. O capitão era tudo o que os cartazes de recrutamento militar prometiam. 1,90 m, corpo de linebacker, com braços capazes de levantar um Humvee no supino. Nunca fez segredo de sua opinião de que mulheres pertenciam a funções de apoio, de preferência em solo americano. Definitivamente não em sua zona de combate. A sargento Hayes é o nosso peso morto. Ele havia anunciado durante a reunião matinal do dia anterior, alto o bastante para todos ouvirem. Mas os regulamentos dizem que precisamos de pessoal administrativo, então nos viramos. A primeira onda atingiu o perímetro leste às 14h15. Combatentes talibãs desceram pela crista da colina como formigas furiosas, seus gritos de guerra misturando-se ao estalo mecânico das armas automáticas. Rachel observava Webb coordenando a defesa, seus movimentos cada vez mais frenéticos enquanto relatórios chiavam pelo rádio. Contato à esquerda. Eles estão flanqueando. Onde está nosso apoio aéreo? Médico. Precisamos de um médico na Torre 2. Algo fez Rachel parar enquanto se dirigia ao depósito de suprimentos. Um som sob o caos. O estalo característico de um rifle de precisão Dragunov. Ela inclinou levemente a cabeça, calculando a trajetória pelo atraso do som.
800 metros, murmurou para si. Linha de crista nordeste, provavelmente atrás daquele aglomerado de rochas. O que você disse? Ramírez a havia seguido, agarrando seu M4 como um salva-vidas. O garoto tinha 19 anos, recém-saído do treinamento básico, e suas mãos tremiam apesar do esforço para esconder. Rachel o estudou por um momento. Há um atirador de elite, crista nordeste, a 800 metros. Diga ao Capitão Webb que precisa deslocar a segunda esquadra 20 metros ao sul, ou eles vão virar alvos fáceis. Ramírez piscou confuso. Como você poderia saber disso? Apenas diga a ele. O jovem soldado correu de volta para Webb, que gritava em seu rádio por apoio de fogo que não vinha. Rachel observou a troca, viu o rosto de Webb se contorcer de irritação. Viu-o dispensar Ramírez com um gesto de desdém. Ela não ficou surpresa. O tipo de Webb nunca escutava conselhos de quem considerava inferior. Especialmente não de uma mulher que passava os dias lidando com papelada. O estalo distintivo do Dragunov soou novamente. Desta vez, um soldado da segunda esquadra girou e caiu, agarrando o ombro. Os olhos de Webb se arregalaram quando percebeu que a secretária de mesa estava certa. Rachel alcançou o depósito de suprimentos exatamente quando outro morteiro impactou nas proximidades, a onda de choque fazendo seus dentes tremerem. Lá dentro, ela carregou rapidamente seu colete tático com carregadores, mas seus movimentos eram diferentes do costumeiro desajeito de pessoal de apoio sob fogo. Cada carregador foi colocado em um compartimento específico, os tipos de munição separados pelo tato, prontos para acesso rápido. Seu colete continha suprimentos médicos de combate avançados, incluindo gase hemostática de grau militar, infundida com tecnologia de Kowloon. Originalmente desenvolvidos para unidades de operações especiais, o sistema de torniquete de combate que ela carregava possuía mecanismos sem manivela, avaliados para controlar hemorragias arteriais em menos de 30 segundos. Especificações que superavam em muito o equipamento padrão do exército, exigidas para cuidados extremos de vítimas em combate. Torre 3 caiu. Eles estão dentro do perímetro. A voz em pânico no rádio fez o sangue de Rachel gelar. Dentro do perímetro significava combate corpo a corpo. Significava que os talibãs haviam rompido a defesa primária. Ela agarrou 2 fuzis adicionais do suporte, verificando suas ações com uma eficiência treinada que surpreenderia qualquer um que estivesse observando. Mas ninguém estava observando. Todos estavam ocupados demais tentando não morrer. Quando Rachel voltou ao posto de comando, a situação já havia se deteriorado em um caos quase incontrolável. Combatentes talibãs estavam entrando pelo rompimento na parede leste, e a linha defensiva de Webb estava desmoronando. Ela podia vê-lo perto do centro de operações, rosto vermelho e gritando ordens que ninguém conseguia ouvir sobre o rugido da batalha. Corpos espalhavam-se pelo chão, alguns se movendo, outros imóveis. O cheiro acre de pólvora misturava-se com poeira e sangue, criando um coquetel que assombraria os sobreviventes por anos. Recuar para as posições secundárias. A voz de Webb se quebrou de tensão. Ele avistou Rachel agachada atrás de uma barreira de concreto e sua expressão se torceu em uma mistura de medo e fúria. Hayes, onde diabos estão esses carregadores? Antes que ela pudesse responder, ele notou os fuzis pendurados em suas costas. O que você está fazendo com isso? Você é especialista em PowerPoint, não em armas. Um RPG passou zunindo acima, explodindo contra a antena de comunicações e lançando sobre eles faíscas e metal retorcido. Na pausa momentânea que se seguiu, Rachel ouviu novamente. Aquele padrão de som distintivo que fez sua espinha arrepiar. Não era apenas fogo aleatório, mas dirigido, coordenado. O inimigo tinha um comandante no local. Alguém conduzindo o assalto com precisão militar. Seus olhos percorreram a linha da crista, memória muscular de outra vida assumindo o controle. Sudoeste, disse baixinho. Mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. 6 graus à direita daquele veículo queimado. Pela forma como os elementos de assalto estão se movendo, ele só pode estar lá. Webb agarrou seu ombro com força,
Não tenho tempo para seus jogos de adivinhação, secretária. Ou pega um fuzil e finge ajudar, ou vá para o posto médico. Seu aperto se intensificou dolorosamente. Na verdade, quer saber? Você quer brincar de soldado? Ele tirou das costas seu M4 pessoal, o mesmo do qual vinha reclamando a semana inteira. O fuzil havia sofrido uma pane durante a última patrulha, e o armeiro da unidade não tivera tempo de fazer a manutenção adequada. Webb empurrou-o para Rachel com um sorriso de escárnio que seria cômico se as pessoas não estivessem morrendo ao redor. Aqui. Vamos ver o que nossa escriturária pode fazer com uma arma de verdade. Tente não se matar, princesa. Rachel pegou o fuzil sem comentar, suas mãos automaticamente iniciando uma verificação funcional. O transportador do ferrolho estava incrustado de resíduos de carbono, e ela sentiu a resistência arenosa ao puxar a alavanca de manejo. Uma inspeção rápida revelou a falha que Webb havia reclamado. Um clássico encravamento por dupla alimentação, que havia sido mal resolvido, deixando um estojo disparado preso na câmara. Está travado de vez, riu Webb áspero, assim como seu cérebro quando tenta pensar taticamente. Deveria ter ficado na digitação, querida. Mas Rachel já estava em movimento. Em 8 segundos, ela desmontou o fuzil até os componentes básicos, seus dedos voando com uma velocidade que fez o queixo de Ramírez cair. Ela removeu o estojo preso, verificou as rampas de alimentação, remontou a arma e executou um procedimento imediato de ação corretiva que parecia memória muscular aperfeiçoada por milhares de repetições. O termo Drill Sports escapou de seus lábios. Slap, pull, observe, release, tap, shoot. Uma técnica que a maioria dos soldados conhecia, mas poucos conseguiam executar sob fogo com tal precisão fluida. Como você? Começou Ramírez a perguntar, mas o fogo inimigo os forçou a buscar cobertura. Quando levantaram a cabeça, Rachel já havia se deslocado para uma posição melhor, seu corpo fluindo de cobertura em cobertura com uma economia de movimento que denunciava vasta experiência em combate. O uniforme grande demais, que sempre a fazia parecer pequena e deslocada de repente, se tornou irrelevante quando ela se acomodou em uma plataforma de tiro estável. A voz do coronel Thompson chiou na rede de comando a partir de sua posição no centro de operações. Todas as estações, aqui é Thunders. O apoio aéreo chega em 15 minutos. Precisamos aguentar até lá. E então, quase como um pensamento tardio. Quem está passando correções de vento nesse setor? Rachel havia inconscientemente pressionado o rádio enquanto calculava a deriva da bala. Sua voz, calma e profissional, vinha fornecendo em tempo real correções de vento e posições inimigas para quem estivesse ouvindo. Era o tipo de informação tática pela qual comandantes de companhia matariam para ter. Entregue com uma precisão que sugeria anos de experiência, a voz de Thompson mudou, tornou-se incerta. Repita seu indicativo de chamada. Mas Rachel já havia mudado de frequência. Sua atenção focada na ameaça crescente da crista sudoeste. Através de uma brecha na fumaça, ela avistou o que os outros não tinham notado. Uma figura de pé, ligeiramente afastada do combate, cercada por guarda-costas que gesticulavam com a inconfundível autoridade de comando. Tenho olhos no comandante deles, disse ela em voz baixa para Ramírez, que se tornara seu improvável companheiro de batalha. Crista sudoeste, aproximadamente 800 metros. O jovem soldado semicerrava os olhos através da poeira e da fumaça. Isso é impossível. Mal dá para ver a crista, quanto mais identificar alguém. Antena de rádio nas costas, 2 guardas com RPGs ao lado dele. Ele está direcionando as equipes de morteiros. A voz de Rachel carregava a certeza fria de quem apenas expõe fatos. Em cerca de 30 segundos, ele vai ordenar que mudem o fogo para o centro de operações. Fiel à sua previsão, os morteiros começaram a atingir próximo ao centro de operações. Exatos 30 segundos depois, Webb, que estava perto o suficiente para ouvir, a encarou com uma mistura de desconfiança e medo. Como diabos você sabia disso? Rachel não respondeu. Estava ocupada calculando velocidade do vento, distância, variações de elevação e a balística singular de um fuzil danificado.
A matemática vinha tão naturalmente quanto respirar, números fluindo em cascata de ângulos e ajustes em sua mente. Você não vai realmente tentar. Ramírez observou-a assumir a posição deitada, o M-Kilo danificado firme em suas mãos, apesar do caos ao redor. São 800 metros com mira de ferro e cano sujo. Ninguém conseguiria esse disparo. Webb percebeu seu posicionamento e avançou furioso, o rosto roxo de raiva. Hayes, o que diabos pensa que está fazendo? Vai desperdiçar munição e revelar nossa posição. Ele tentou arrancar o fuzil de suas mãos. Me dê essa arma e volte para... O estalo cortante da voz de Rachel interrompeu seu discurso como uma lâmina. Capitão, ou ajuda ou sai da minha frente. Pessoas estão morrendo. Foi a primeira vez que ela demonstrou alguma emoção, além de profissionalismo contido. E algo em seu tom fez Webb recuar involuntariamente. Seus olhos castanhos, normalmente suaves, haviam se tornado frios e planos, focados em algo além do caos imediato do tiroteio. Ela se acomodou mais fundo na posição de tiro, e quando o colete tático se moveu, revelou algo que fez Ramírez prender a respiração. Uma cicatriz em seu ombro direito, circular e marcada, com linhas irradiando para fora como um sol em explosão. Era o tipo de marca deixada por milhares de horas com a coronha de um fuzil pressionada exatamente no mesmo ponto. O tipo de cicatriz conquistada através de uma dedicação que beirava a obsessão. Vento lateral completo, da direita para a esquerda, rajadas de 5 a 10 metros por segundo, murmurou Rachel, fazendo ajustes minuciosos em sua visada. Sua respiração desacelerou. Entrou em um ritmo que parecia desconectado da batalha que rugia ao redor. Entre batimentos cardíacos, naquele espaço em que o tempo se estica, ela encontrou a zona que atiradores de elite passam a vida tentando alcançar. O fuzil danificado em suas mãos já não era uma desvantagem, mas apenas mais uma variável a ser calculada. Ué? Abriu a boca para protestar novamente, mas a voz de Thompson pelo rádio o interrompeu. Todas as estações, comandante inimigo identificado na crista sudoeste. Precisamos de supressão imediata nessa posição ou estaremos acabados. A calma habitual do coronel estava se rompendo. Qualquer um com um tiro claro, atire. Rachel sorriu sombriamente. Já havia calculado o desvio causado pela mira dianteira torta, pelo cano sujo que afetaria a rotação da bala, pelo calor da tarde que criava miragens capazes de alterar o ponto de impacto. Seu dedo encontrou o gatilho, iniciando a pressão constante para trás, que enviaria uma mensagem de 5 dias aos 55 através de 800 metros do deserto afegão. Mas, exatamente no ponto de disparo, o fuzil emperrou novamente. O clique de um gatilho morto fez o gelo percorrer suas veias. Outro encravamento. O comandante inimigo já estava se movendo, sua escolta preparando a retirada. Em 3 segundos, a janela de disparo se fecharia para sempre. Sem pensar, as mãos de Rachel executaram um tap-rack bang drill com violência e precisão, reflexo de uma memória muscular forjada em provações muito distantes daquele fob empoeirado. O assistente de avanço empurrou o ferrolho para a frente. A peça avançou e ela já estava de volta ao alvo antes que Webb pudesse terminar sua maldição. O tempo dilatou. Entre um batimento e o seguinte, Rachel encontrou aquela interseção perfeita entre respiração, visada e pressão do gatilho. O M-Kilo danificado recuou contra seu ombro. O estampido perdeu-se na sinfonia da batalha. A 800 metros de distância, através da poeira, da fumaça e do caos, a cabeça do comandante inimigo explodiu em uma névoa rosada que pairou no ar como uma nuvem macabra. Seu corpo desabou com a falta de vida que só um tiro perfeito no sistema nervoso central produz. Por 3 segundos, nada mudou. A batalha manteve seu ritmo mortal. Então o rádio inimigo explodiu em falas desesperadas, enquanto o assalto coordenado se desintegrava no caos. Combatentes talibãs, que instantes antes avançavam com agressividade disciplinada de repente, se viram sem líder, confusos, recuando em desordem. A maré da batalha mudou como um ser vivo, e os defensores de Phob Thunder sentiram isso imediatamente. Santa Mãe de... Ramírez não conseguiu terminar a frase.
Ele estava olhando para Rachel, com a expressão de alguém que acabara de testemunhar um truque de mágica que violava as leis da física. A boca de Webb ficou aberta, seu rosto alternando entre emoções, incredulidade, choque e algo que poderia ser medo. Ao redor deles, outros soldados apontavam para a crista. Celulares e câmeras surgiam apesar do tiroteio ainda em andamento, todos tentando registrar o que tinham acabado de presenciar. Impossível, murmurou Webb erguendo seus binóculos para confirmar o que seus olhos se recusavam a acreditar. Através das lentes ampliadas, podia ver a posição inimiga em caos. Combatentes arrastando o corpo do comandante para a cobertura. Seu ataque se desintegrando. Ninguém faz esse disparo. Não com miras de ferro, não com um fuzil danificado. Não a 800 metros. Rachel já estava em movimento, mudando para seu setor secundário de fogo com a eficiência mecânica de alguém que já havia feito isso mais vezes do que poderia contar. Durante a sequência de tiros de precisão, ela utilizava a tecnologia de cálculo balístico de nível profissional, integrada ao seu relógio especializado de medição de distâncias, equipado com sensores atmosféricos que mediam umidade, temperatura e pressão barométrica em tempo real. O dispositivo, criptografado para uso militar, fornecia soluções de trajetória levando em conta o efeito Coriolis e o desvio por rotação, capacidades reservadas para operações de snipers de nível 1. Contato à esquerda, 200 metros, ela chamou, engajando alvos com pares controlados que encontravam seu destino com regularidade monótona. Cada disparo era calculado, preciso, econômico. Sem munição desperdiçada, sem fogo de pânico, apenas a aplicação metódica da violência por alguém que entendia intimamente sua linguagem. O assalto do Talibã estava vacilando, seu ataque coordenado se transformando em uma retirada desorganizada à medida que a notícia da morte de seu comandante se espalhava. A voz do coronel Thompson estalou na rede de comando, tensa com emoção quase incontrolável. Tiro extraordinário. Quem fez esse disparo? Preciso de um nome para o relatório pós-ação. Webb acionou seu rádio, sua voz incerta. Senhor, foi a Sargento Hayes, a NQO administrativa. O silêncio que se seguiu se estendeu por vários segundos antes de Thompson responder. Repita. Você disse Hayes? Afirmativo, senhor. Sargento-chefe Rachel Hayes. Ela... Senhor, o senhor não acreditaria se não tivesse visto. As próximas palavras de Thompson foram quase inaudíveis, ditas mais para si mesmo do que para a rede de rádio. Ghost, depois de todo esse tempo? Não pode ser. O distinto whoop, 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 whoop das pás de rotor de repente encheu o ar. Mas não eram os helicópteros de evacuação médica que esperavam. 2 US-60 pretos materializaram-se na miragem do calor como insetos predatórios, voando rápido e baixo, com a precisão agressiva de aeronaves de operações especiais. Eles pairaram forte sobre o FOB, atiradores de porta já engajando alvos na linha da crista com precisão devastadora. Os olhos de Rachel acompanharam sua aproximação, notando a ausência de marcas de unidade, os sistemas de rotor modificados para a operação silenciosa, a maneira específica como se moviam pelo espaço de batalha. Ela conhecia aquelas aeronaves. Mais importante ainda, sabia quem as pilotava. Cordas caíram de ambos os helicópteros antes mesmo de concluírem a descida de combate. Operadores em uniforme negro desceram com uma velocidade que fazia a infantaria comum parecer em câmera lenta. Sem insígnias, sem identificação. Apenas distribuidores anônimos de morte que atravessavam o campo de batalha com propósito terrível. Delta Force. A cavalaria havia chegado, mas Rachel sabia que aquilo não era coincidência. Alguém havia feito uma ligação. Alguém havia pronunciado um nome que não era usado há 3 anos. Os operadores fluíram pelas posições defensivas de Thunder como água, reforçando pontos fracos, engajando alvos com precisão cirúrgica. Um deles, um sargento-mor com têmporas grisalhas visíveis sob o capacete, parou ao ver Rachel. Mesmo através de seus óculos balísticos, ela pôde perceber o reconhecimento, a incredulidade, as perguntas. Mas não havia tempo.
A batalha ainda rugia e profissionais primeiro faziam seu trabalho, depois faziam perguntas. Em questão de minutos, o poder de fogo combinado dos defensores de Thunder e dos operadores Delta havia quebrado completamente o assalto do Talibã. Combatentes inimigos fugiam de volta pela crista, deixando para trás seus mortos e feridos. A ameaça imediata havia terminado, mas Rachel podia sentir o peso dos olhares sobre ela. Não apenas de Webb e Ramírez, mas dos operadores Delta, que a observavam com expressões de reconhecimento tingidas de impossibilidade. À medida que a poeira baixava e os relatórios de baixas começavam a chegar, um terceiro helicóptero apareceu no horizonte. Este era diferente. Uma aeronave de comando, com antenas de comunicação saindo de sua fuselagem como espinhos eletrônicos. Ele circulou uma vez antes de pousar perto do centro de operações. E o homem que desceu fez o coronel Thompson assumir posição de sentido tão rápido que quase se machucou. Major-General Patricia Knox, comandante do Comando Conjunto de Operações Especiais. O tipo de oficial general que nunca aparecia em um pequeno FOB, a não ser que algo monumental tivesse ocorrido. Knox avançou através da carnificina com o passo determinado de alguém que já atravessou campos de batalha demais para se abalar com mais um. Sua equipe de segurança se espalhou, mas sua atenção estava focada em uma única pessoa. Ela parou diante de Rachel, que havia se colocado em posição de sentido, apesar do fuzil ainda em suas mãos. Por um longo momento, as duas mulheres se encararam, uma ostentando estrelas e brasão polido, a outra em uniformes ACU empoeirados e equipamento emprestado. Subtenente Hayes, disse Knox em voz baixa, usando uma patente que fez a cabeça de Webb girar tão rápido que quase se lesionou. Ou devo ainda chamá-la de Ghost? A fachada de Rachel finalmente se quebrou. 3 anos de esconderijo, de fingir ser ninguém, de arquivar relatórios e manter a cabeça baixa. Tudo isso desmoronou diante daquele codinome. Senhora, agora sou apenas apoio administrativo. Meu contrato de alistamento claramente afirma: seu contrato foi anulado no momento em que você pegou aquele fuzil, interrompeu Knox. Ela puxou um tablet, deslizando por arquivos classificados com indiferença casual diante da dúzia de soldados que estavam por perto. Operação Blackwater, província de Helmand. 3 anos atrás, você e seu observador resistiram a 200 combatentes talibãs por 16 horas, enquanto 30 Navy SEALs extraíam um piloto abatido. Quando sua posição foi invadida, você matou 7 inimigos em combate corpo a corpo antes que a QRF chegasse. Webb havia empalidecido, suas pernas tremendo visivelmente. A história era lenda nos círculos de operações especiais. 2 snipers da Delta contra probabilidades impossíveis. Um morto em combate, o outro desaparecido nas sombras classificadas. Todos haviam presumido que ambos eram homens. A ideia de que uma era mulher, de que servira como secretária deles por 6 meses, estava destruindo seu raciocínio em tempo real. O relatório oficial listou você como MEIQAA, continuou Knox. Imagine minha surpresa quando a IA de Fort Bragg sinalizou uma qualificação rotineira de tiro de uma sargento administrativa qualquer que coincidia exatamente com sua assinatura balística. E então, esta tarde, recebo uma mensagem urgente de que alguém em FOB Thunder acabou de realizar um disparo impossível que salvou toda a guarnição. Ela sorriu friamente. Coincidências como essa não existem em nosso mundo, sargento. Rachel permaneceu absolutamente imóvel, mas Ramírez conseguiu perceber os microtremores em suas mãos, a maneira como seu maxilar se contraía e relaxava. Permissão para falar livremente, senhora? Knox assentiu. Eu pedi a dispensa. Pedi a nova identidade. Depois de Blackwater, depois de perder Stevens, eu não conseguia... Eu precisava deixar de ser Ghost. Só queria servir em silêncio, sem o peso daquele nome. E, no entanto, Knox gesticulou em direção ao campo de batalha ao redor. Quando vidas estavam em jogo, Ghost surgiu.
De qualquer forma, você pode mudar seu nome, se esconder em funções administrativas, fingir que não é ninguém especial, mas não pode mudar quem você é no seu núcleo. Ela se virou para o Coronel Thompson, que havia se aproximado. Coronel, estou oficialmente reativando a Subtenente Hayes para status operacional. Eficaz imediatamente, ela está designada à Força-Tarefa 88. Senhora. A voz de Rachel carregava uma nota de desespero. Com todo respeito. Eu não sou mais essa pessoa. Não toco em um fuzil há 3 anos. Não estou pronta. Knox a cortou com um gesto brusco. Não está pronta? Você acabou de fazer um disparo que a maioria dos snipers de nível 1 chamaria de impossível, com uma arma danificada em condições de combate. Salvou este FOB inteiro. Diga novamente como não está pronta. O sargento Morda Delta, que a havia reconhecido antes, aproximou-se, tirando os óculos escuros para revelar feições marcadas pelo tempo e olhos experientes. Ghost, disse simplesmente. Achávamos que você estava morta. Fizemos um serviço memorial. Sua estrela está no muro em Bragg. Rachel sustentou o olhar dele. Thompson, como vai o joelho? Ele riu, um latido curto de surpresa. Ainda estala quando chove. Você estava lá, se me lembro bem, naquela casa em Mossul. Eles compartilharam um momento de entendimento que falava de operações conjuntas, missões classificadas, o vínculo entre operadores que confiaram uns nos outros suas vidas. Webb finalmente encontrou a voz, embora tenha saído como um sussurro rouco. Você é Delta Force. Você é a Ghost. Aquela que... Ele se calou, incapaz de reconciliar a mulher quieta que digitava seus relatórios com a operadora lendária diante dele. Eu a chamei de peso morto. Eu lhe joguei um fuzil quebrado e ri disso. Meu Deus, sinto muito. Eu não sabia. Não poderia ter sabido. Rachel se virou para ele e, pela primeira vez desde que chegara a Thunder, Webb viu a pessoa real sob a fachada cuidadosamente mantida. Não a secretária tímida, não o pessoal de apoio invisível, mas uma guerreira que já havia visto mais combate do que a maioria dos soldados poderia imaginar. Você não poderia saber porque eu não queria que soubesse, disse baixinho. Guerreiros não fazem propaganda, capitão. Eles apenas servem. Knox puxou uma pasta marcada com selos de classificação que fizeram Thompson dar um passo involuntário para trás. Há outra razão para eu estar aqui, disse ela, entregando-a a Rachel. Operação Silent Storm. Temos rastreado um alvo de alto valor no Hindu Kush, as Bizis. Alguém que conhece nossas táticas, nossos procedimentos, alguém que tem estado um passo à frente de cada operação que montamos. Ela fez uma pausa significativa. Alguém que pode estar conectado ao que aconteceu em Blackwater. As mãos de Rachel pararam sobre a pasta. Conectado como? A expressão de Knox era sombria. O comandante inimigo que você acabou de neutralizar. A inteligência de sinais indica que ele foi treinado pela mesma rede que preparou a emboscada de Blackwater. A rede que sabia exatamente onde você e Stevens estariam posicionados. Exatamente quando os SEALs chegariam. A rede que custou a vida de Stevens. A revelação atingiu Rachel como um golpe físico. Seu autocontrole cuidadosamente mantido finalmente se despedaçou por completo. Está me dizendo que o disparo que acabei de fazer, que isso não foi aleatório, que não foi apenas mais um comandante talibã? Knox balançou a cabeça. Nada do que aconteceu hoje foi aleatório. A inteligência que sugeriu que este FOB seria atacado, o momento específico do ataque, até o fato de você estar aqui, nada disso foi coincidência. Alguém queria forçá-la a se revelar, confirmar que você ainda estava viva. E agora eles sabem, disse Rachel em tom plano. Agora, eles sabem que Ghost ainda respira. Knox assentiu. É por isso que preciso de você de volta ao serviço ativo. Você é a única operadora que já enfrentou essa rede e sobreviveu. Você conhece suas táticas, seus procedimentos. Mais importante ainda, ela bateu na pasta. Eles têm medo de você.
As interceptações que fizemos desde o momento em que seu tiro atingiu o alvo deixam isso muito claro. Ao redor delas, o FOB lentamente voltava a algo que lembrava operações normais. Médicos se moviam entre os feridos. Engenheiros avaliavam os danos no perímetro e soldados começavam a tarefa sombria de recolher cartuchos e corpos. Mas em seu pequeno círculo, o peso da revelação era esmagador. Rachel Hayes, especialista administrativa, estava morta. Em seu lugar, erguia-se a subtenente Rachel Ghost Hayes, uma das snipers mais letais da história militar americana. Preciso de tempo, disse Rachel, finalmente. 3 anos é muito tempo longe de operações. Preciso me igualar. Preciso... Com todo respeito, Ghost, interrompeu Thompson. Você acabou de eliminar um comandante inimigo a 800 metros com um M4 quebrado e sem óptica adequada. Não acho que precises se reciclar em nada. Um fantasma de sorriso tocou os lábios de Rachel. Isso foi apenas memória muscular e sorte, senhor. Operações reais exigem mais do que um tiro de sorte. Sorte? Webb riu, mas com um tom histérico. Sorte? Ai, vocês entendem o que ela acabou de fazer? As condições, a arma e a distância. Isso não foi sorte. Isso foi... Ele buscou as palavras. Isso foi o impossível tornado real. Knox consultou seu relógio. O helicóptero parte em 30 minutos. Leve o que precisar, Ghost. É hora de voltar para casa. Ela se virou para ir embora, depois parou. E Capitão Webb, estarei recomendando você para treinamento corretivo de liderança. Qualquer comandante que trata seu pessoal como peso morto sem conhecer suas capacidades é um risco que não posso permitir em minha área de operações. O rosto de Webb ficou vermelho vivo, mas ele teve o bom senso de permanecer em silêncio. Enquanto Knox se afastava, sua equipe de segurança fluindo ao redor dela como água, Rachel permaneceu na poeira que se assentava de um campo de batalha que havia mudado tudo. 3 anos escondida, encerrados por um disparo. 3 anos de anonimato, despedaçados pela necessidade. Ramírez aproximou-se hesitante, ainda processando tudo o que havia testemunhado. Sargento, quero dizer, subtenente, quero dizer. Ele parou, atrapalhado. Como devo chamá-la agora? Rachel refletiu sobre a pergunta. Ghost está morta, disse em voz baixa. Está morta há 3 anos. Mas, talvez... Ela olhou para o fuzil em suas mãos, para o sangue no chão, para os soldados que haviam sobrevivido porque ela agiu. Talvez alguns fantasmas estejam destinados a caminhar novamente. Thompson lhe entregou uma nova placa de identificação. As verdadeiras, que estavam trancadas em um cofre em Bragg desde sua suposta morte. Ela as ergueu à luz, lendo o nome e os números que revelavam a verdade sobre quem ela era. Subtenente Rachel S. Hayes. Tipo sanguíneo. O negativo. Religião sem preferência. E na parte inferior, quase invisível a menos que soubesse onde olhar. Operadora TF-88. Ao passá-las pelo pescoço, escondendo-a sob o uniforme, o peso parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. O metal estava frio contra sua pele. Um lembrete da vida que tentara deixar para trás e do dever que continuava a puxá-la de volta. Webb se aproximou uma última vez, sua arrogância completamente evaporada. Eu lhe devo mais do que um pedido de desculpas, disse. Devo a minha vida. Todas as nossas vidas. Se você não tivesse feito aquele disparo, qualquer soldado aqui teria feito o mesmo com as habilidades que possuem, respondeu Rachel. Eu apenas tinha as habilidades certas para aquele momento. Foi uma resposta generosa para um homem que não merecia generosidade, mas isso também fazia parte de ser profissional. Enquanto os operadores da Delta se preparavam para a extração, Thompson puxou Rachel de lado. A pasta que Knox lhes deu. Eu sei do que se trata Silent Storm. O alvo não está apenas conectado a Blackwater. Ele é Blackwater, o arquiteto de toda a operação. E os olhos de Rachel se endureceram. Tem certeza? Thompson assentiu.
Interceptações de sinais, inteligência humana, análise de padrões. Tudo aponta para um homem. Khaled al-Rashidi, ex-ASI paquistanês, treinado em Fort Benning nos anos 90. Conhece nosso manual de operações de cima a baixo. Ele fez uma pausa. É o homem que matou Stevens, que quase matou você. O nome a atingiu como uma marreta. Rachel carregara as plaquetas de identificação de Stevens por 3 anos, guardadas na gaveta de sua mesa, ao lado do grampeador e dos clipes de papel. Um lembrete do parceiro que não conseguiu salvar. Agora tinha um nome, um alvo, um propósito que ia além do simples serviço. Quando partimos? Perguntou ela. Thompson sorriu sombriamente. Essa é a Ghost que eu lembro. Bem-vinda de volta à guerra, subtenente. A verdadeira guerra. Quando Rachel embarcou no helicóptero preto, virou-se para dar uma última olhada em Bob Thunder. Soldados alinhados na pista de pouso. Alguns saudando, outros apenas olhando fixamente. Haviam testemunhado algo extraordinário, algo que se tornaria lenda. A secretária que salvou um Fielbehe, a Ghost, que voltou a caminhar, o disparo que ninguém deveria ter conseguido. Mas enquanto os rotores ganhavam velocidade e a poeira girava ao redor, Rachel não pensava em lendas ou reputações. Pensava em Stevens, em Blackwater, em dívidas não pagas e justiça adiada. Ela se escondera por 3 anos, tentando enterrar Ghost sob papéis e anonimato. Mas algumas coisas se recusam a permanecer enterradas. O helicóptero ergueu voo, inclinando-se bruscamente em direção ao sol poente. Pela janela, Rachel podia ver a linha da crista onde fizera o disparo, agora pintada de dourado pela luz moribunda. 800 metros, um fuzil danificado, uma chance. No fim, sempre se resumia a isso. Um disparo, uma oportunidade de fazer a diferença. Ela havia feito esse disparo hoje, salvado vidas, revelado-se para inimigos que a julgavam morta. Agora aqueles inimigos sabiam a verdade. Ghost estava vindo atrás deles. A pasta continha pacotes de alvos de homens que haviam orquestrado emboscadas e matado soldados americanos. Homens que cometeram um erro crucial. Deixaram-na viva. Nenhum deles entendia a verdadeira realidade. Rachel nunca deixara de estar pronta. Todas as manhãs, verificando o vento com areia, calculando inconscientemente distâncias, sonhando com Stevens chamando seu nome enquanto as balas o atingiam. Ela vinha se preparando sem perceber. À medida que o helicóptero desaparecia no crepúsculo afegão, carregando um fantasma de volta ao mundo das sombras e da violência, um pensamento ecoava pelas montanhas como uma promessa e uma ameaça. Guerreiros não se aposentam. Eles apenas esperam, e a espera havia terminado.